Queria falar com você também da avaliação do governo Lula, trazer os dados aqui da pesquisa IPEC, que foi divulgada hoje. O governo do presidente Lula completando 1 ano e 8 meses, sendo bem avaliado por 35% dos brasileiros, considerando aí bom ou ótimo o governo de acordo com essa pesquisa. Por outro lado, 34% dos brasileiros classificando a gestão federal como ruim ou péssima. E pela margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. As avaliações positiva e negativa estão tecnicamente empatadas. A avaliação positiva do governo oscilou de 37% em julho para 35% em setembro. Já a ruim ou péssima da gestão federal oscilou de 31% para 34%. Tio Rei, como é que você lê esse cenário aqui, então, da avaliação do governo frente aos temas que a gente está discutindo ultimamente, principalmente até essa crise climática do momento, mas da pesquisa para cá, o que a gente pode fazer de leitura? Olha, eu acho. Eu vou fazer como o Paul Krugman fazia com o governo Biden, né? É uma avaliação injusta, absolutamente injusta. O povo tem o direito de ser injusto? Tem, né? Certamente nesse clima do pega para capar aí. Então, vamos lá. Os salários estão crescendo a coisa de 17% ao ano. O salário mínimo 7%. Você tem o desemprego mais baixo da série histórica. Você tem crescimento na casa, vai ser dos 3%. Não existe camada na sociedade brasileira que tenha piorado de vida com o governo Lula. Ao contrário, todos melhoraram. Isso dá para afirmar com absoluta segurança. Ninguém piorou, todos melhoraram, inclusive quem recebe os benefícios, né? É, Salário mínimo, não tem. Todo mundo melhorou. hum? Todo mundo melhorou porque a economia melhorou, que os ganhos estão aí, porque o emprego está aí. O Lula apanha muito na imprensa, mas o Lula apanha muito na imprensa porque ele não faz coisas que justamente atingiriam a população pobre. Então ele apanha muito na imprensa por causa do reajuste real do mínimo. Ele apanha muito na imprensa porque o benefício de prestação continuada tem correção, porque a aposentadoria é corrigida também segundo o índice do mínimo. Então, se ele eh, fizesse o que o jornalismo econômico quer, majoritariamente, a avaliação dele seria muito pior, muito pior. Eu não vi os dados internos dessa pesquisa, mas acredito que ele continue com uma avaliação melhor entre os pobres, ele continue com uma avaliação melhor no Nordeste, né? Se ele fizesse o que os liberais, que é o discurso único do jornalismo econômico, querem, ou ultraliberais, a avaliação dele seria ainda menor, a positiva. Já teria cruzado. Aqui está perto de cruzar, né? Está empate técnico, né? Então, eu digo assim, eu não estou inventando esses dados da economia. Esses dados da economia são dados da economia. É Estão só aí. puxar aqui para você, Tio Rei, que a gente estava vendo aqui na notícia, de acordo com o IPEC aqui, da avaliação ótima ou boa da gestão de Lula, é mais acentuada entre os menos escolarizados, 48%, quem tem renda familiar até um salário mínimo, 50%, e moradores da região Nordeste, que você comentou também, 47% aqui. Aí já na avaliação ruim ou péssima é mais expressiva entre quem tem renda mensal familiar superior a 5 salários mínimos, aqui representando 52%, moradores da região Sul, 43%, e quem tem ensino superior também 42%, além de evangélicos também 42% aqui entre as avaliações ruim e péssima do governo. Então tá aí. Isso dá um quadro, né? Se o Lula fizesse o que querem que ele faça, o que alguns setores querem que faça, então a avaliação seria ainda menor. Existe a questão, você citou aí o caso dos evangélicos, existe a questão da guerra de valores que está em curso, né?
Ela não era tão forte nas primeiras duas gestões do Lula, agora sim. Então, notícias falsas, né, que ficam pipocando o tempo todo, né, sobre a intenção do Lula de. Isso aqui, esse negócio da educação mesmo, como o Pablo Marçal fala, dos comunistas e não sei o quê. Tal. Então, isso pega, né? Isso pega. E acho que o Lula faz um governo muito bom dentro dos limites, né? Eu insisto, esse é o governo que criou o arcabouço fiscal, que eu acho que vai ser cumprido esse ano, né? A meta de déficit, que está encaminhando a reforma tributária, que recuperou os programas sociais que tinham acabado, né? Que permitiu, né? Que concorre para que você tenha esse desemprego para o Brasil, um desemprego baixo, ganho real da renda do salário. Então, ninguém perdeu. Ninguém perdeu. A guerra que se tem é uma guerra ideológica, travada em várias frentes. E justamente porque o governo Lula é uma frente, ele também apanha em várias frentes, né? É, apanha de um lado porque se considera que ele é um intervencionista na economia. Essa é a crítica que, por exemplo, setores da imprensa fazem, né? Apanha da extrema-direita aí na questão da guerra de valores, né? Então toma pancada. E há essa insatisfação que as redes alimentam, né? Esses ódios, essas coisas que fazem com que figuras como Marçal existam. Então, tudo isso está aí, né? Significa que se Lula disputasse hoje uma eleição, ele seria derrotado? Não, não significa, porque disputa eleitoral, aí é outra coisa, depende muito quem é que está do outro lado também, né? É, vamos ver, né? Agora, de qualquer modo, eu acho que já dá para o Lula considerar que essa história de que se a economia estiver indo bem, as pessoas avaliam bem o governo, as coisas não são mais dessa maneira. Muita gente fala, quando se fala, precisa repensar um projeto de comunicação, fala, então pô, é só uma questão de comunicação, o povo é bobo. Não, não é questão que o povo seja bobo. Isso é besteira, não é bobo. Não é bobo. Mas é claro que é preciso se aproximar e falar com a população numa outra linguagem, que acho que ainda o governo não encontrou e acho que ainda o PT não encontrou, né? A- As redes foram colonizadas pela extrema-direita, só que não foi só aqui, no mundo inteiro, né? Então, é um fenômeno curioso. Curioso não, é absolutamente explicável, né? Extrema-direita tem soluções simples e erradas para problemas difíceis. Então, o Pablo Marçal, educação. Vamos tirar todos esses comunistas e vamos fazer com que as pessoas tenham educação para que elas fiquem ricas, ganhem dinheiro, sejam produtivas. Ok, cara pálida. E isso quer dizer o quê? Como é que faz isso? A violência, nós vamos sair, vamos lá ver no AF Salvador que fez mau presídio, vamos fazer aqui também um mau presídio. Não, nós já temos presídios gigantescos e nós temos uma população carcerária gigantesca. Resolve? Não, não resolve. Isso, na verdade, como está, alimenta o próprio crime, né? À medida que fortalece os partidos do crime. Mas não interessa, você tendo essas soluções mágicas, né? Isso se multiplica. Ao passo que quando você vai falar seriamente sobre política pública, as coisas são complicadas, né? Repare que com saúde, essa gente não se mexe, não se mete. Fala, meu Deus do caso, você já viu ele se meter com saúde? Não, né? Porque saúde requer o aparelho de atendimento, requer o prédio, requer especialidade, requer médico, requer não sei o quê. Então, com saúde, tudo bem.
Eles não têm nenhuma proposta populista para a saúde, Vai um pouco na né? linha do que você comentava até do Trump no debate, citando do Obamacare, né? Que no caso ali fazia crítica, mas não trazia uma proposta em si. Acho que dá até pra gente trazer esse panorama em outras Até me lembro, localidades. memória me grita aqui uma coisa engraçada. 2 semanas antes do negócio da Covid realmente, assim, o Brasil ter que parar para isso, Paulo Guedes teve uma ideia para a saúde, né? Que era, disse, em vez da gente ficar pagando esse negócio aí do sistema de saúde, SUS, e você lembra a importância que o SUS teve, né? No atendimento à Covid. Em vez de SUS, ele disse, por que a gente não dá um voucher para o pobre e o pobre vai ser atendido no Einstein? Hein? Por quê? Né? Quer dizer, não tem nem noção do que ele está falando. Né? Então você vê, com saúde, eles não se metem. Eles não têm nenhuma proposta miraculosa para a saúde. Porque aí sim, a saúde não havendo atendimento, aí você tem um problema social grave, sério, você tem as pessoas na rua, você tem aquilo que a gente viu da Covid, as pessoas nos corredores, nas macas, carro frigorífico para pegar cadáver. Aí então eles não falam. Agora, educação dá para falar, né? Educação dá para falar. Porque fica parecendo, quando você fala de educação assim, fica parecendo uma coisa quase intangível, né? Nesse momento, um monte de criança está tendo uma educação porca em escolas ruins e tal, e, no entanto, não tem gente morrendo na rua, não tem mãe desesperada, não tem não sei o quê. Então você pode falar qualquer coisa, né? Segurança pública é a mesma coisa, né? Afinal, tem bandido? Mata bandido. Tá certo, né? Agora, quando mexe com saúde, aí a coisa é mais complexa. Então, aí a extrema-direita enfia o rabo entre as pernas, que ela não tem o que É, fazer. justamente por educação entrar muito nesse campo ideológico, né? Ele estava até puxando aqui um pouquinho do plano mesmo do Marçal, dele falando de mudar o currículo curriculado escolar da rede municipal para atualizar, que incluir temas modernos e relevantes, alinhar com as demandas do mercado de trabalho, na linha do que a gente estava falando aqui da educação profissionalizante, incorporar programas que ensinem princípios éticos e valores morais, aqui repete muito questões nessa linha, falando de desenvolver programas de educação emocional nas escolas, questões que são muito importantes, né, mas são trazidas ali para dentro de uma discussão de um tom diferente. Óbvio que discussão emocional nas escolas é importante, mas vai puxando muito para esse lado que a gente está falando aqui, mas é aquela A questão do parte do como princípio fazer, né? moral, na parte do princípio moral, tem que ter a aula sobre pertencer a um partido cujos comandantes sejam ligados ao PCC, né? Em nome dos princípios morais. Acho que tem que ter isso, né? Ou então passar uma como passar uma procuração para um criminoso. Tem que ter essas coisas, tem que ensinar, né?